Pai do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, espero que me acompanhe até o fim e entenda comigo o tema que estou a trazer aqui para você, que a igreja não vai parar. Este é o tema de hoje. E antes de mais nada, eu quero que curta o meu canal e inscreva-se nele e Deus lhe abençoe, ajude a evangelizar. E sendo assim, vamos no tema, no versículo que eu preparei no dia de hoje, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, e o verso de número 32. Assim diz: Eu vim para chamar os pecadores para se arrepender e não os justos. Amados irmãos, quando eu olho para este verso, é um dos versos que eu mais amo aqui na Bíblia. Então, com este simples verso, eu quero lhe dizer que a igreja não vai parar. A igreja não vai parar. Por que a igreja não vai parar? A igreja não vai parar de chamar aqueles pecadores para se arrepender. Veja só, Jesus Cristo, ele deixou uma missão para os seus discípulos. Nós podemos encontrar esta missão no livro de Marcos 16:15. Diz assim: E lhes disse: espalhem-se por todo o mundo e anunciem as boas novas a todas as pessoas. Então, nós estamos na luta de chamar, como diz o versículo 32 de Lucas 5, nós estamos na luta de chamar as pessoas para o arrependimento. A igreja hoje ficou com esta missão de chamar as pessoas para o arrependimento. Por quê? Você pode se perguntar, mas por que a igreja não deve parar? Porque a igreja, somente a igreja é quem forma. Deixa eu explicar uma coisa. A igreja não vai parar de chamar as pessoas. Por quê? Porque ainda existe muita gente que está perdida no mundo. A igreja não vai parar porque ainda existe muita gente que ainda não confessou que o Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ainda há muitas pessoas que estão fofocando até hoje. Por isso que a igreja não vai parar de chamar essas pessoas para o arrependimento, porque esta é a missão do Senhor Jesus Cristo, de chamar as pessoas, de chamar os pecadores para o arrependimento. Então esta missão agora ficou com a igreja, de chamar as pessoas para o arrependimento. A igreja não vai parar de chamar aqueles que estão ainda nas drogas. Se quiser parar, para você, mas a igreja não vai parar de fazer essa missão. A igreja não vai parar de chamar os corruptos para o arrependimento. A igreja não vai parar de chamar aqueles que gostam de subornos para o arrependimento. A igreja não vai parar de chamar os funcionários públicos a exercerem as suas funções exatamente, corretamente. Esta missão a igreja não vai parar. Se a gente ler aqui no livro de Marcos, no livro de Mateus 9, você entende uma coisa. De Mateus 9:11, assim diz: quando os fariseus viram aquilo, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e com pecadores? Veja só, Jesus se assentou com cobradores de imposto, se assentou com eles, porque ele sabia, assim como ele respondeu. Jesus, ouvindo a pergunta dos fariseus, lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Porque Jesus, ele via que aqueles cobradores de imposto não estavam a exercer corretamente o seu trabalho, não estavam a cumprir com as normas daquilo que dizia a respeito do seu trabalho. Então Jesus estava sentado com eles, comendo e bebendo com eles, e lhes ensinando como que eles deveriam servir ao povo, lhes ensinando como que eles deveriam fazer a cobrança de imposto, porque eles faziam cobrança de impostos ilícitas. Porque eu lembro-me que tem João, quando pregava e batizava pelas águas, apareceu aí os certos cobradores de impostos que lhe perguntaram. E que lhe perguntaram: e nós, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? E João respondeu que vocês, os cobradores de imposto, não cobrem acima daquilo que a lei manda.
Então, exatamente, Jesus estava conversando naquele lugar, ele estava conversando com aqueles cobradores de impostos, e dizendo a verdade, e ensinando o que é o reino dos céus, e ensinando a servir, porque só assim nós podemos perceber que somente a igreja é responsável de pegar um funcionário público formado e ensinar um modo de como que ele deve servir melhor no seu local de serviço. Eu quero lhe dizer uma coisa, é quando você faz direito, somente lá ensina o conteúdo sobre direito. E se você faz gestão de recursos humanos, lá apenas ensinam os conteúdos que têm a ver com gestão de recursos humanos. Então, nesses cursos, ou entre outros cursos, você não aprende o amor, não aprende a humildade, não aprende o perdão. Estas coisas ensinam-se na igreja. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão que Jesus Cristo veio. Esta é a missão que Jesus Cristo deixou. É a missão que Jesus Cristo fazia aqui na terra. Ensinava o amor, ensinava o perdão, ensinava a ajuda ao próximo, ensinava a cuidar dos órfãos, ensinava a cuidar das viúvas. Esta é a missão da igreja. É por isso que a igreja hoje não vai parar de chamar as pessoas para o arrependimento. Se um servidor público, ou seja privado, ou qualquer no seu setor, se ele estiver diante de alguém para poder lhe atender, se a pessoa é convertida, é cristã, tem os princípios bíblicos, eu tenho esta fé que a pessoa vai servir melhor. Porque quando ele quiser começar a ignorar aquela pessoa que veio buscar os serviços daquela instituição, ele vai se lembrar nos 10 mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo. Então, se ele quiser prestar serviços públicos errado, se ele quiser trabalhar mal, ele vai pensar que se eu estou a atender mal este indivíduo, eu não estou a obedecer a lei do meu pai, não estou a obedecer o que os mandamentos dizem, que amai ao próximo como a si mesmo. Então, só quando nós começamos a entender este amor, é onde que o mundo torna-se um lugar melhor, porque o mundo não vai mudar, mas podemos tornar o mundo um lugar melhor. Podemos tornar a vida das pessoas ou as instituições públicas um lugar melhor, só quando nós sabermos, só quando nós semearmos o amor. Então, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, porque não conhece a Deus. O povo perece quando não conhece a Deus. Então, muitas das coisas se estragam hoje em dia por falta de conhecimento. A ciência não pode te ensinar você a ter humildade. A ciência não pode te ensinar você a ter amor. Somente a Bíblia. O amor está com Jesus, o amor está com Deus. O amor ensina-se na igreja. Então é por isso que Jesus estava a dizer que eu não vim chamar os pecadores, eu vim chamar os pecadores para se arrepender e não os justos. Então é este tema que eu trouxe, porque a igreja não vai parar. Não vai parar, a igreja não vai parar de chamar exatamente esta gente. Bom dia, bom dia. Então a igreja não vai parar de chamar. Nós precisamos ainda chamar, porque há muitos jovens perdidos. Há muita gente. Agora as pessoas, se você vai nos bairros, você vai poder perceber que as pessoas que vendem droga, que fumam droga, agora são menores de 18 anos, são pessoas de 12, 13, 14, 15. São esses que vendem, são esses que fumam. Então, quem pode trazer essas pessoas, quem pode devolver a essas pessoas lá na sociedade como pessoas melhores, como gente transformada? Somente a palavra de Deus, porque somente há mudança em Cristo Jesus. É onde que nós encontramos mudança. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você encontra alguém que batia muito a esposa, se ele diz que mudou, ele pode mudar, porque deixou de bater a esposa. Quando não muda com Cristo, quando não muda em Cristo Jesus. Se ele diz que mudou, ele pode deixar de bater
de continuar a bater as posses, mas ainda continua sendo mentiroso. Então ali não há mudança, porque Jesus, quando você aceita Jesus, você é transformado. Você é transformado, você passa a ser uma pessoa verdadeira quando você recebe Cristo na sua vida. Então Jesus Cristo naquele momento estava devolvendo os cobradores, estava conversando com o cobrador de impostos, para lhes devolver como sendo já os cobradores de impostos transformados pela palavra de Deus, justo, que cobrariam aquilo que a lei manda. Então é esta a mensagem que eu trouxe hoje, que a igreja não vai parar. Se quiser parar, para você, mas a igreja de Cristo não vai parar, porque ainda é preciso, e ainda há muita gente mesmo que não conhece a verdade. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos hoje em dia se firmar nesta verdade. A lei, a Constituição não pode mudar, porque é uma coisa que o homem fez. Não é fácil transformar a mente de alguém. Somente há único lugar, porque há único caminho a seguir, há único livro que você lê e para toda a vida você sempre vai ler, é a Bíblia. Tem muita gente que estudaram, que conhece todas as leis que estão na Constituição da República, mas não consegue obedecer. Então nós precisamos entender. Precisamos entender isso. Deus abençoe.